sei se já aconteceu com você de comprar um óculos de sol e à medida que você vai andando, parece que o chão tá afundando. Ou pegar um óculos emprestado de alguém e você não consegue enxergar nada. Então, as nossas crenças, elas são exatamente isso. Principalmente aquelas crenças que nos limitam. Lembra que falamos no último vídeo a respeito das crenças, como elas são formadas e alguns tipos? Hoje eu vou falar para vocês a respeito da crença que nos limita, a crença que nos impede de alcançar alguma coisa. Eu gosto muito de estudar e eu estou sempre buscando informação. Quando eu decidi empreender, na marca da paz, as pessoas que me conhecem falaram assim: você vai mexer com vendas? Por quê? Durante muito tempo, você falar comigo que eu tinha que trabalhar com vendas era caçar briga. Não gostava de vendas, não queria saber de mexer com vendas. E aí eu conheci a marca da paz e resolvi mexer com vendas. Só que o que eu pensei? Não, eu vou buscar conhecimento e vai dar tudo certo. E aí não deu. E foi quando eu percebi que na realidade não ia adiantar estudar e ter só técnicas de venda. Porque o que me limitava nas vendas era exatamente as minhas crenças. Quando eu era criança, eu passei por um trauma relacionado a vendas, Meu pai sempre trabalhou com vendas e aí a gente estava vendendo ali na região do Parque Municipal e veio fiscal, enfim, uma baita de uma confusão. Então aquilo foi muito traumático para mim, E eu criei uma crença em relação a vendas, de que não era algo legal. E muitas coisas na nossa vida é dessa forma. E eu só fui entender que a minha dificuldade com vendas era uma crença quando eu comecei a estudar e entender como funciona a mente. Que tudo que nós fazemos está relacionado com as nossas crenças. E quais são essas crenças, por exemplo? As que mais nos limitam são as crenças de merecimento, a crença de capacidade e a crença de pertencimento. Então vamos supor, por exemplo, que você está tendo muita dificuldade na sua vida financeira. Por quê? Vamos dizer que quando você era criança, você ouvia coisas do tipo: se você comer a comida toda, você ganha sobremesa. Se você fizer isso certinho, você tem esse benefício. Isso criou em você uma crença de merecimento. Você só merece se você cumprir certos requisitos. Somado a isso, nós temos a crença de capacidade, Às vezes ali os nossos pais comentam: você não consegue fazer nada direito, alguns vão mais extremo, você é burro, coisas do tipo. E isso cria em nós uma crença de que nós não temos capacidade de fazer certas coisas. Então você soma, por exemplo, a crença de capacidade, que não consegue fazer alguma coisa. Então, se você não consegue, você não merece ter sucesso, entende? E junto a isso nós temos a crença de pertencimento. Todos nós desejamos pertencer a algo, Quando somos adolescentes, queremos nossos grupos, estamos sempre buscando pertencer. E aí o que acontece? Qual que é o problema da crença de pertencimento? Quando você vem de uma família que teve uma situação financeira escassa, você vai ter dificuldade em buscar uma vida de sucesso, uma vida próspera. E aí o que acontece? Se você tem essa necessidade de pertencimento, essa crença de pertencimento, isso significa que essa sua família não teve sucesso profissional, o seu subconsciente vai te manter nesse pertencimento. Isso acontece muito, por exemplo, você pode observar uma pessoa que ela quer emagrecer, entre outras coisas, muitas vezes está ligada com a crença de pertencimento. Na família dela,
tem uma tendência a todo mundo ser gordinho, e aí ela mantém aquele padrão. Por mais que ela queira emagrecer, o subconsciente dela vai manter sempre ela naquele padrão. Por quê? Ela tem uma necessidade interna de pertencer à família. E o mesmo vai acontecer com a sua situação financeira. Você vai pertencer à situação financeira que teve a sua família. Ou seja, a situação financeira da sua família foi de escassez, você vai ter a tendência a manter esse padrão. Você pode perceber, por exemplo, uma pessoa que vem de uma família de empreendedorismo, de pessoas que têm uma situação financeira boa, ela consegue manter um padrão mais ou menos parecido. Porque esse é o padrão mental dela. É como mais ou menos um ar-condicionado, né? Agora tá muito calor, mas como funciona o ar-condicionado? Ele tem um termostato. Então, se você faz uma programação nesse termostato para ele ficar, vamos supor, 19 graus, se o tempo esquenta, o termostato vai ajustar a temperatura para que ele alcance esses 19 graus. Se esfria demais, ele vai fazer o mesmo processo. A nossa mente faz a mesma coisa através das nossas crenças. Ela mantém um padrão que ela está acostumada. É por isso que eu venho falando tanto sobre a relação que precisamos trabalhar as nossas crenças, né? Porque independente da situação que você esteja, seja financeira, seja de você estar querendo ter mais qualidade de vida, seja de ter um bom relacionamento, está totalmente ligado com as nossas crenças. E aí, se nós não fizermos uma mudança de crenças para uma crença que nos limita, para uma crença que nos fortaleça, nós vamos continuar como o termostato ali do ar-condicionado. Todas as vezes que você chegar num patamar, a sua mente vai arrumar alguma forma de te voltar para o patamar anterior. O patamar que a sua mente está acostumada, que as suas crenças estão padronizadas. E aí? Quais as crenças que você tem que estão te limitando? Me conta aí. Eu vou deixar, inclusive, no link, na descrição aqui ou na bio do meu Instagram. E vou mandar também no grupo para vocês, né? Para quem faz parte aí da nossa equipe. Vou mandar para você um teste para você descobrir se você tem algumas crenças limitantes em relação ao seu financeiro. E no próximo vídeo eu vou falar como que nós podemos mudar essas crenças, o que eu tenho feito para mudar a minha crença, né, sobre vendas, para mudar o meu padrão de prosperidade, o meu padrão financeiro e vários outros padrões que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos. E aí eu vou contar para vocês o que eu tenho feito. A gente se vê no próximo vídeo.